Boa noite, amigos, irmãs e irmãos da Igreja Batista de Richmond. É um prazer ter vocês aqui nesta noite. Muito obrigado por entrar, nessa live e muito obrigado por estar aqui. A sua presença é muito importante e agradável. Bom, irmãos, nós estamos aqui na segunda semana, de janeiro, então eu gostaria de particularmente dar feliz ano novo para você, para sua família, Que a sua vida seja abençoada nesse ano que se inicia e que, com a graça de Deus, que os seus sonhos possam se realizar. Amém? E neste novo ano, nós estamos iniciando um formato diferente, como vocês podem ver aqui agora e como vocês já devem ter visto o nosso primeiro vídeo do ano. Se você não viu ainda, nós vamos colocar o link do primeiro vídeo na descrição, a palavra abençoada, que você possa, depois desta live, estar participando e assistindo também. Mas estamos com esse novo formato, nós estamos com a nova logo e nós estamos usando este formato de temas, E esta primeira 3 semanas de janeiro nós estamos com o tema O Propósito de Deus. Na semana passada nós fizemos 3 perguntas e se você não respondeu, eu te convido a responder agora, aqui nos comentários. A primeira pergunta é: qual o propósito de Deus na sua vida? A segunda pergunta é: você está vivendo o propósito de Deus? E a terceira pergunta já é para agora, para a pregação que você terá daqui a pouquinho, que eu já vou adiantá-la. É uma pergunta muito interessante. Quais páginas você precisa virar para o ano de 2021? É uma pergunta profunda, na verdade, que você possa pensar, refletir nisso, e se você sentir a vontade de comentar, por favor, faça. Antes da gente iniciar o período de louvor, eu gostaria só de ler um versículo da Bíblia. Está no livro de Romanos, capítulo 14, verso 11. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Vamos orar, irmãos, rapidamente? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por este novo ano. Senhor, obrigado pelas tuas maravilhas em nossas vidas, ó Pai. Obrigado pelas pessoas e famílias que estão tendo a oportunidade de assistir essa live e aprender mais do Senhor, aprender mais os teus caminhos, os teus mandamentos, ó Pai. Ó Senhor, esteja com todos, ó Pai, esteja abençoando a vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Muito boa noite. Louvado seja Deus por essa oportunidade de estarmos juntos em comunhão em torno do nome de Jesus, que é a razão de nós estarmos aqui. Meu nome é Thiago Neves, eu faço parte, junto com a minha família, do grupo de língua portuguesa da Igreja Willingdon, e eu gostaria de agradecer a Renata e a liderança do grupo de língua portuguesa na Igreja Batista de Richmond pelo convite de, nessa noite, compartilhar a palavra de Deus com vocês. Gostaria de dar sequência com esse assunto tão pertinente, poderoso, que é sobre propósitos. Aliás, poderíamos passar o ano todo falando, destrinchando na Bíblia acerca do propósito de Deus para as nossas vidas. E eu incentivo vocês, em algum outro momento do ano, a darem sequência e ministrarem sobre esse assunto, levando as pessoas a estarem alinhados com a vontade de Deus, sendo um instrumento de poder nas suas mãos. Eu, dentro dessa mensagem, gostaria, de maneira prática, levar você a compreender 2 importantes fatores para o cumprimento dos propósitos de Deus nas nossas vidas. Com base no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, veja o que a palavra de Deus diz: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Revista e atualizada é a tradução, mas na NVI ela diz: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns exemplos que nos ensinam a necessidade de sabermos lidarmos com o tempo e com a maneira certa, com a forma com que a gente deve agir e como Deus age muitas vezes nas nossas vidas para alcançarmos
os seus propósitos. Primeiro, falando sobre o tempo, veja, com muita frequência é um grande desafio, porque nem sempre é fácil esperar, principalmente quando envolve sofrimento. O sofrimento, ele agrava a nossa espera, pois ele tende a drenar as nossas forças e a esperança. Por isso, a necessidade constante de nos fortalecermos em Deus. Por isso, veja, eu vou repetir aqui em muitos momentos, nessa mensagem, é necessário virar a página para viver um ano diferente. Virarmos a página para podermos alcançar os propósitos de Deus nas nossas vidas. Infelizmente, uma grande parcela de pessoas durante muito tempo carregam muitos fardos, muitos pesos que lhes impedem de avançar, de cumprir os seus propósitos, de ser uma bênção, um abençoador. Certa vez eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, que dizia assim: o fracasso não é uma pessoa, o fracasso é uma circunstância. Mas muitos absorvem isso e entendem e carregam consigo um sentimento de que são o fracasso em pessoa e não tratam as situações de dificuldades do passado, de fracassos, perdas, como situações que precisam ser superadas e que trouxeram de alguma forma crescimento. Estão presas naquele ponto, naquele momento na trajetória de suas vidas. Veja que um dos principais propósitos de Deus para nós é o crescimento, é o amadurecimento. De forma natural, se não experimentarmos um desenvolvimento físico e intelectual ao longo do tempo, nós vamos entender que de alguma forma pode haver alguma deficiência conosco e por isso buscamos tratamento. E da mesma forma, nós precisamos considerar o nosso crescimento emocional, espiritual, como o físico, como natural. Somos chamados por Deus para o amadurecimento em todas as esferas: corpo, alma e espírito. Veja que Deus, quando cria o homem e a mulher, libera sobre eles uma palavra que diz: crescei-vos e multiplicai-vos. Então, isso está no DNA do homem, o crescimento, o amadurecimento em todas as esferas. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 12, há uma chamada aqui para a igreja, que diz: de fato, para um grupo de cristãos que fazia parte daquela comunidade, de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, veja, o exercício constante, veja, a prática, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Apenas pessoas maduras, pessoas com o conhecimento e a experiência necessária, têm a capacidade de fazer esse discernimento correto entre o bem e o mal, o certo e o errado. E isso envolve o tempo, o momento, o jeito, a forma, a maneira. Olhando para Jesus, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, veja que a Bíblia diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia em todas as dimensões, seja diante de Deus ou diante dos homens. E eu quero agora tratar, com base num personagem muito conhecido, chamado José, um fato muito importante na sua trajetória, que quase o fez colocar tudo a perder. Gênesis capítulo 40, versículo 14 e 15, nós temos um relato importante de todo o momento em que ele estava vivendo agora, depois de alguns anos. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus. E também, aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Veja, José, nesse momento da história, estava diante do copeiro do rei. Vamos trabalhar um pouco sobre a vida dele e eu vou voltar nesse ponto para você entender o que eu quero dizer. José, ele sonhou, e sonhou grande. E nós também devemos sonhar. Não é porque as coisas estão ruins à nossa volta ou porque já há uma crise há quase um ano em que muitos negócios
foram afetados, muitas pessoas têm sofrido, que a gente deve parar de sonhar. Deus, aliás, olha para pessoas que sonham, que têm uma mente expansiva, que não ficam limitados apenas àquilo que está à sua volta. Muitas pessoas constantemente repetem as mesmas tragédias, como, isso me aconteceu há tantos anos, e elas ficam trazendo. Mas eu te pergunto, ok, e o que Deus fez no meio disso tudo? Quais lições você aprendeu? Veja, todos nós passamos por tragédias na vida, e nós precisamos encontrar lições ali para avançarmos. Você já viu um disco riscado? Acredito que muitos nessa geração nunca viram um disco riscado. Mas para os mais velhos, um disco de vinil, quando estava riscado, era algo muito irritante. Porque aonde havia um risco, ele voltava e repetia ali naquele ponto do acidente, e aquilo ficava sempre voltando ao mesmo lugar. E, infelizmente, quando não superamos as dificuldades, quando não viramos a página das dificuldades na nossa volta, na nossa trajetória de vida, nós sempre vamos parar no mesmo ponto e a gente não avança. E eu repito, vire a página em 2021, senão nós não iremos alcançar os propósitos de Deus para as nossas vidas. Olhando para José, nós podemos observar algumas coisas. Vamos ver rapidamente o histórico dele. Ele era um filho super protegido de Jacó, filho da velhice. Ele era paparicado, ele tinha uma túnica especial. Ele não precisava trabalhar. Você vê que ele ia apenas a mando do seu pai verificar como estava o trabalho dos seus irmãos mais velhos. Ele era o filho preferido. Ele era o sonhador. Sonhe grande. Eu quero te dizer e incentivar que nós devemos sim sonhar, mas entender que devemos estar preparados para pagarmos o preço que esses sonhos vão trazer. José vivia dentro de uma zona de conforto. Pais que criam filhos na zona de conforto, eles muito frequentemente prejudicam o seu futuro. Esse é um grande desafio para nós que somos pais. Permitirmos muitas vezes que os nossos filhos sejam frustrados, tenham suas experiências e amadureçam. Aos 17 anos ele teve sonhos, em que ele estava no governo de sua família, todos os seus irmãos, seus pais se prostravam perante ele. Naquela época um sonho era além de uma cultura oriental, para aquele povo específico, para Jacó e sua família, algo poderoso, profético. Ele, após 13 anos apenas, consegue então a concretização do início daquele sonho. 13 anos de tratamento, do tratamento de Deus para aquele momento específico. Eu quero te dizer nessa noite uma frase que eu ouço há muito tempo. Não tenha pressa. Nada foge ao controle de Deus. Eu estava, no final do ano passado, ouvindo um pastor. Ele é um pastor batista de uma grande igreja no Brasil, que eu gosto de ouvir. No momento da ministração, falando sobre essa questão da precipitação, do tempo, ele estava falando que um dos seus pastores, que era o pastor de jovens que há 20 anos estava ali, e que tinha já uma grande expressão no Brasil, saiu repentinamente, foi para uma outra igreja. E ele disse assim, olha, o determinado pastor que saiu daqui e que há 20 anos esteve conosco, se tivesse permanecido, seria o presidente dessa igreja daqui a alguns anos e seria uma grande expressão, um grande instrumento para que essa obra continuasse. E eu confesso a você que me surpreendeu, porque eu nunca imaginei que era exatamente aquele pastor que saiu teria essa condição de no futuro ser o presidente de uma igreja como aquela, tão expressiva. E aquilo me chamou a atenção de quão perigoso é, em alguns momentos, não sabermos lidarmos com a pressa, com a precipitação, e perdemos as oportunidades à nossa volta. Eu tenho uma experiência interessante. No final do ano passado, eu quase me precipitei. No final de maio, nós conseguimos o PR, e quando você pega o PR, geralmente, você, primeira coisa, se sente aliviado e solto, livre para novas oportunidades. E eu comecei a fazer algumas entrevistas de emprego, já estava depois da segunda entrevista numa empresa, depois da segunda etapa, apenas esperando a job offer chegar, quando num belo dia, numa bela tarde, meu atual chefe, chega, já no lugar onde eu trabalho há 2 anos, e veio tratar um assunto comigo em que ele me abordou de uma forma desmedida, completamente fora da normalidade e de uma forma muito agressiva. E dentro de mim começou uma guerra.
Aqueles poucos minutos que a gente estava conversando. Algo dentro de mim falava, cara, termina esse trabalho agora. Fala para ele que você vai sair. Você não precisa ouvir o que você está ouvindo. É uma força desmedida. Mas uma outra voz dentro de mim falava, você ainda não tem um aceite final. Cuidado, não comprometa a sua vida e sua família. E eu me contive. Confesso a você que eu acredito que Deus me deu uma condição naquele momento de me controlar. E eu não fechei exatamente aquela porta naquele momento. Até porque logo depois, irmãos, veja, aquele emprego que eu pensava que eu iria com certeza conseguir, não deu certo. E eu teria problemas hoje. Estaria correndo atrás de um outro emprego e teria que me submeter à porta que abrisse para sustentar minha família. Muitas vezes por um momento em que às vezes a gente é pressionado, isso gera sofrimento, isso gera angústia, a gente pode colocar tudo a perder. Veja, José foi para o fundo do poço, rasgaram sua túnica, como alguém que tem sonhos, acaba de ter sonhos, vai para o fundo do poço. No fundo do poço, José não reclama. Veja que ali naquele momento ele quis viver. Tiraram do poço e o venderam como um escravo, perdendo a liberdade. No Egito, é comprado por Potifar e as coisas começam a melhorar. Ele se torna mordomo de Potifar, começa a trabalhar na casa dele e as coisas começam a ir bem. E a Bíblia diz que Deus era com ele. Mas a mulher de Potifar se interessa por ele. Mas José tinha valores elevados e ele se recusou a se deitar com ela. Quando ela o agarra, ele foge. Veja, tem horas que nós temos que fugir para não comprometer os propósitos de Deus nas nossas vidas. Agora uma mentira sobre José. E por causa disso, ele é lançado na prisão. Veja, quantas mentiras já lançaram sobre você? E você ainda fica preso nessas mentiras, na dor com que elas causaram. E sempre que você se lembra, você se ofende, se fecha, se encaverna. Veja quantas dificuldades nós teremos que enfrentar ao longo do tempo para o cumprimento do propósito de Deus. Repito, é hora de virarmos a página. José foi para a cadeia. Na cadeia ele encontrou o padeiro e o copeiro do rei e interpretou o sonho de ambos. Ali José iria colocar tudo a perder. Naquele momento, no momento que eu li para vocês aquele texto, em que ele diz para o copeiro, olha, não se esqueça de mim, eu tenho estado numa condição aqui nesse país de uma forma injusta. Eu fui tirado do meu lar e eu fui aqui agora nessa prisão colocado por conta de uma mentira, por causa do sofrimento. Ele só queria sair dali. Quantas vezes por causa do sofrimento a gente só quer um momento de alívio, só quer uma resolução rápida de um problema e não percebe que talvez é exatamente esse impulso que a gente toma que compromete o nosso futuro e o nosso propósito. E eu fico imaginando, pense comigo, diante de tudo aquilo que ele estava dizendo, que se naquele momento ele tivesse saído, provavelmente ele tinha voltado para sua terra. Ele teria saído do radar que no futuro, depois de 2 anos, ele seria usado por Deus para interpretar os sonhos de Faraó e mudar de vida. Ele provavelmente voltaria para sua terra, para o lugar de conforto. E contextualizando conosco, como imigrantes no Canadá, eu acho isso muito interessante, é muito comum nós passarmos por lutas e vivermos momentos em que nós queremos desistir, até voltar. Alguns realmente, veja, têm o propósito de voltar. Mas quem não tem, precisa avançar aqui. Precisa conquistar aquilo que veio fazer, realizar. E conquistar não é apenas questões materiais. É conquistar o crescimento, o amadurecimento. É crescer e alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então veja que entre o sonho e o cumprimento do sonho é um preço, é um tempo. Aqui saímos da zona de conforto. Quantos de nós, dentro desse projeto Canadá, amadurecemos e crescemos porque saímos da nossa zona de conforto? Eu repito, é preciso virar a página. Já não estamos mais no Brasil. Aqui nós temos que enfrentar situações em que muitas vezes não estávamos acostumados. Veja, Gênesis, capítulo 40, versículo 20 a 23. A Bíblia diz assim: 3 dias depois era o aniversário de Faraó.
E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça de Faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar, como José dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, veja bem, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Veja que importante é o que eu vou te dizer. Depois de apenas 3 dias, o copeiro se esqueceu. Como pode alguém se esquecer? Apenas 3 dias de receber uma interpretação como aquela que iria salvar a sua vida. Mas agora a Bíblia está falando que passados 2 anos, Faraó sonhou. E é naquele sonho, a partir daquele sonho, que o copeiro se lembra de José. Olha que complexo é esse paradoxo. Em 3 dias, ele não se lembra do que aconteceu, mas apenas depois de 2 anos ele se lembra. É porque isso vem de Deus. É porque isso tudo vinha dentro de um processo de Deus. Presta atenção, se Deus nos der aquilo que Ele tem para nós antes do tempo, nós iremos desperdiçar. Aliás, a Bíblia diz no livro de Provérbios que a herança antecipada será em maldição. O se esquecer e o se lembrar vem de Deus. E às vezes a gente, quando se sente esquecido, pensa, uau, Deus não está me vendo, nada está acontecendo. Parece que acontece com todo mundo, mas eu aqui me sinto mal, esquecido e abandonado, mas Deus tem o controle, porque não havia dado tempo. Se José tivesse saído antes, como eu disse a vocês, muito provavelmente ele teria voltado para a casa do pai, ele teria saído fora do radar. Eles talvez procurariam José e não encontrariam. O que se percebe é que naquele momento, depois de 2 anos, José tinha virado a página. Aquele ímpeto, aquele momento de sofrimento que ele esboça ao pedir ao copeiro que se lembrasse dele, diante de tanta dor que ele tinha passado. Ele, pelo que a gente observa, e agora no livro de Gênesis, capítulo 1, 50, 52, no futuro, você vai ver o que eu vou ler, demonstra que ele virou a página, superou aquele dificuldade que estava há tanto tempo lhe pesando. Diz assim, antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro lhe deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Veja que essa palavra sofrimento estava ali durante muito tempo sobre os ombros de José. Mas houveram momentos na sua vida em que ele virou a página. Isso é essencial para que a gente avance. O chamado de Deus vai chegar na sua vida. É o momento do cumprimento das suas promessas, dos seus propósitos, dos frutos que você tem a dar para a honra e glória do nome dele. Ele é soberano, ele tem o controle e o cuidado de cada um de nós. Mas como eu disse lá no início, não é só o tempo que nós temos que saber lidar, é também com a forma, a maneira. Porque fazer as coisas no tempo certo da forma errada não dá certo. Assim como fazer as coisas certas no tempo errado não dá certo. O maior desafio é equalizarmos o tempo e o modo. E é isso que a Bíblia diz, esse é o coração do sábio. Veja, além do tempo, a forma ou a maneira, os caminhos que Deus nos leva, por vezes nos trazem grandes desafios, porque nem sempre concordamos. E isso pode ser um fator de atrasos, de perdas, pela nossa falta de sabedoria. Às vezes é difícil se submeter aos processos de Deus. Os processos é aquilo que eu chamo da junção desses 2 fatores, o tempo e o modo. Eu quero te falar como um exemplo agora, do modo, da forma, da maneira, sobre Naamã. Rapidamente, 2 Reis, capítulo 5, versículo 9, diz assim, Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vai e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo, e aqui eu quero que você observe esses pontos, eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra.
Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado, e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Veja, primeiro, quais são as dificuldades em toda aquela situação que aquele homem enfrentou? Foi a recepção. Ele teve que se submeter a uma pessoa que não lhe deu a atenção que ele gostaria ou que ele estava acostumado. Aqui, contextualizando para o nosso Canadá, nossa experiência de imigração, especificamente, nós teremos que nos adequar a essa realidade. As posições, os status, o nível social, financeiro, aqui não tem consideração como lá. Ninguém te conhece na maioria das vezes e nem se importa muito com isso. Eliseu não o tratou como ele gostaria, como ele estava acostumado. Mas Eliseu tinha, veja o que eu vou te dizer, tinha o que ele precisava para ser curado. Eu vou repetir, Naamã não foi recepcionado por Eliseu como ele gostaria, mas Eliseu tinha o que ele precisava para alcançar o seu propósito de vida. Veja, existem pessoas que serão essenciais nessa caminhada para nos ajudarmos a alcançarmos os nossos propósitos de vida, mesmo que elas não sejam como nós gostaríamos, mesmo que ela não nos trate como gostaríamos naquele momento. Ao ser curado, ele se tornou um adorador do Senhor. Ele foi um missionário na sua terra. Ele foi um instrumento de Deus para testemunhar que o verdadeiro Deus o curara. Além da questão das dificuldades do relacionamento que a gente pode encontrar na caminhada, o direcionamento foi duro. Naamã criou uma expectativa que não se concretizou. Ele fantasiou algo e se frustrou. Quantas vezes a gente passa por isso? A gente fantasia algumas coisas e pensa que iria ou deveria acontecer de determinada forma algumas coisas na nossa vida que não acontecem e a gente se frustra. Quantas pessoas deixam de ir à igreja porque se frustram? Quantas pessoas deixam de participar de grupos? Quantas pessoas deixam seus empregos, como eu disse anteriormente? Abandonam vários projetos. Era humilhante para Naamã se submeter a esse processo. Mas veja, era necessário para que ele pudesse alcançar o propósito de Deus. Irmãos, o desconforto faz parte do crescimento. Se despir e se banhar 7 vezes num rio que era considerado por ele desprezível. No nosso contexto do Canadá, nós somos convidados a recomeçar. Muitas vezes num emprego, entry level, muitas vezes num salário muito menor do que a gente estava acostumado, numa posição muito menor, numa casa muito menor. Mas era o que ele precisava para aquele momento. Veja o que eu vou te dizer, os atalhos são as maiores distâncias rumo aos propósitos de Deus. É por isso que a gente precisa, nesse tempo, de início de 2021, ouvindo essa palavra nesses dias que tem sido ministrada sobre propósito, virarmos a página na nossa vida, nos realinharmos e entendermos que as dificuldades que a gente passa e enfrenta, estão dentro de um propósito de Deus que vai nos fazer alcançar a posição, o lugar, a influência que Ele tem para cada um de nós. Eu quero orar com você. Senhor, obrigado por esse momento. Que a Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, possa impactar os nossos corações pelo Teu Espírito Santo, nos levando ao convencimento de mudanças, de situações que a gente tem repetidamente caído, reclamado. Meu Pai, uma rotina de derrota que a gente tem assumido, não tendo atitudes diferentes. Que nesse tempo nós possamos avançar por meio da força, de toda a ajuda, todo auxílio que vem de Ti para alcançarmos a Tua vontade. Não nos deixe cair em tentação,
Nos dê, Deus, todos os recursos, o apoio necessário que a gente tanto precisa para alcançar os teus propósitos. Nós não queremos ficar no meio do caminho. Nós não queremos nos precipitar. Nós queremos um coração sábio, como diz a tua palavra, que entende o tempo e o modo, que está aberto ao tratamento, ao processo que o Senhor tem para cada um de nós. Sim, eu te peço, nos abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.